O Polo, coisa fina. E o Joca, como a gente sabe que vocês adoram manutenção de carro, todo mundo é mecânico, né? Parece técnico de futebol. É verdade. Todo mundo Não, entende e de todo carro. mundo gosta também de receber boas dicas, porque tem muito, sabe, muita gente falando Folclore. muita coisa, muito folclore. Muito lenda urbana. Exatamente. Então Muito. é importante a gente ficar ligado. É um cara, um designer argentino, que tem uma história muito legal, que é apaixonado por automóveis, né? E ele conseguiu fazer um dos carros mais assim, exclusivos que existem no mundo, tá rodando até aqui atrás, né? Então a gente vai contar daqui a pouquinho a história do Horácio Pagani. Tá? Essa é uma história muito legal para a gente contar. Horácio Pagani, argentino. Argentino. Mas o carro é... italiano. Ele é feito na Itália. Por que tem tanto carro bonito, bom na Itália? O que acontece? Então, o italiano ele tem uma paixão pelo automóvel desde o início, né? Tanto que, por exemplo, as Alfa Romeos, né? O Alfa Romeo é um carro que, vamos dizer, faz parte da tradição italiana de fazer grandes automóveis, né? O italiano é apaixonado pelo design, né? Pelas formas do automóvel, né? E a Alfa Romeo, por exemplo, toda a Alfa, não sei se você lembra, o símbolo da Alfa Romeo é como se fosse um coração, assim. Sim. Né? Então, o desenho de todo o Alfa Romeo nasce a partir desse coração. O designer, o cara que vai desenhar o carro, faz o coração, depois faz o carro. E uma coisa que o Joca falou pra mim sobre esse carro do argentino é que é montado à mão, ele vai explicar pra vocês. E o engenheiro que montou assina o motor, cara. Que coisa de maluco. É legal, o motor é feito à mão. Feito à mão e o cara que montou assina. É artesanal. Bom, acho que eu já falei demais, o Joca, nós já enganamos vocês, o Joca já tá no carro aí. Beleza. E agora a gente vai começar com o Polo. O Polo que tá no Jundiaí Agora de hoje, www.jundiagora.com.br, parceria com o site desse senhor Joaquim Rimoli, o cara que mais entende de carro no Brasil, é Joaquim Rimoli do Brasil! E o site é o Automotore. Automotore, www.automotore.com.br. Motori. De italiano. E se você gosta de carro, se você tem uma empresa, seguradora, Isso. posto de gasolina, de Você combustível. tem uma loja que faz reparo de freio, Isso. Né, uma loja de pneus. Se você vende perfume, não tem problema. Tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver com Todo mundo anda de carro, quem é perfumado ou não. Exatamente. Você anda de carro. Você quer colocar sua marca aqui, tá tendo uma baita visibilidade. Como falei para você dos programas do Luiz Fernando, do Pedro Bigardi. Olha, foi muito bacana, hein? Arrebentando, muita audiência, promoção do McDonald's, promoção da Movicon, Deadpool, o McDonald's dando 3 pares de lanches, o Deadpool 3 pares de ingresso. Meu, tá arrebentando. Vem pra cá, vem pro Jundiaí Agora, vem pro Facebook da gente, você vai gostar, vai ter retorno. E em breve você vai acompanhar todos os vídeos, não só do Automotore, mas também do Jundiaí Agora, as entrevistas de política, tudo isso, você também vai acompanhar no YouTube. No YouTube, o Murilo, o cara que cuida aqui das coisas do marketing digital nosso, aqui ele está preparando um mega, ultra, incrível canal do YouTube, onde você vai encontrar playlists. Exatamente. É isso? Então você vai poder rever este programa, rever o da semana passada, né? Para que você consiga, né, a entrevista com os candidatos a prefeito. Sim. Né? E aí você pode até formar um fã-clube do Joca. Muito bom. Do Joca ou do Automotore? Melhor, né? Do Automotore, né? Automotore. O Joca não tá com essa bola toda. Né? Vamos pro Polo. Então vamos lá. Bom, a matéria da semana foi o Polo. Eu escolhi esse carro para falar sobre ele, porque primeiro ele faz parte aí, vamos dizer, depois do Volkswagen Up, né? Ele entrou na onda de um assunto que a gente vem falando na indústria automotiva há vários anos, que chama-se downsize. O que é downsize? É você conseguir que o motor cada vez menor, tá, tenha muita eficiência. Então imagina, Vai falando. Antigamente um motor V8, tá, você tinha um baita no motorzão e tinha lá, né, por exemplo, 150 cavalos de potência. Tá? Hoje você consegue fazer um motor 3 cilindros, pequenininho, 1.0, né, que tenha, por exemplo, como esse carro, 128 cavalos de potência, ou seja, você tem bastante potência, né? Você tem um carro muito forte com um motorzinho bem pequeno. Isso é o downsize, quer dizer, você
está encolhendo o tamanho dos motores e fazendo com que eles fiquem cada vez mais eficientes. E os motores não estão só mais fortes, os carros estão ficando mais econômicos, poluindo cada vez menos. Tá? Isso é super importante. Então você consegue fazer com que um motor pequenininho, né, tenha o desempenho de um motor enorme, gaste cada vez menos, né, e polua cada vez menos. Tá? Então esse é o lado bacana dessa história. E o Polo, ele veio, né, primeiro veio o Up, que estreou esse motor pequenininho de 3 cilindros, né, super eficiente. Sobe São Bento? Hã? Sobe São Bento? Sobe e sobra. Não é mais aquela história de motor 1.0, que ele tem aquela imagem, sabe? São carros assim, por exemplo, o Up, que não é o turbo, o normal, ele tem 83 cavalos, 82 cavalos. Imagina que os primeiros carros 1000 tinham 50 e poucos cavalos, eles eram fraquinhos, né? Sim. Xoxinho, né? E aí, hoje, você conseguindo, por exemplo, em tecnologia, né, como é esse carro aqui, você tem uma coisa que é injeção direta, é a primeira coisa, né? Então, imagina o seguinte, nos carros normais injetados, o combustível ele passa, né, pelo coletor de admissão, né? Então entra o ar, aí tem o coletor de admissão, e aí tem os bicos injetores. Ele mistura o ar com o combustível, né, pulveriza, e aí entra no cilindro. Tá? Esse carro aqui usa injeção direta e estratificada. O que é isso? Ele pega a mistura de ar e combustível e põe dentro do cilindro direto. Tá? Então ele consegue injetar o combustível, por exemplo, dentro do motor desse carro com 200 bar de pressão. O que são 200 bar de pressão? Tá? Alguma coisa em torno, pelo tamanho do cilindro, que é desse tamanho assim, ó, pequenininho, você enfiar 200 bar de pressão equivale a mais ou menos umas 12 toneladas. É uma coisa meio louca, dentro de um negocinho desse tamanho. Né? Então ele aquece muito, porque a pressão é muito alta, e aí quando ele queima o combustível, ele queima de uma maneira muito eficiente. Então, ele queimando todo aquele combustível, tá? Ele vai poluir menos e vai tirar muito mais potência com menos quantidade de combustível. Essa é a conta. Não perca o seu raciocínio. Ok. João Fernando Teixeira. Opa, grande João, tudo bem? Maurício Santos, conhece Maurício Santos? Acho que eu Já vou falar de dele. Maurício Santos. Já ouvi falar. Ele tá brincando comigo, ele tá falando que a minha barba está uma fofura. Mas que lindo. Mas ele também brinca com você, Joca, ele fala que está sendo muito bom revê-lo. A dona Jaci Cordeiro tá mandando carinhas sorrindo, morrendo de rir. Ótimo. E a Simone Oliveira falando que você foi o primeiro editor de economia dela. Olha que bacana. Que coisa, né? Como você está velho. Eu tô ficando velho. Agora... Não que a Simone seja velha. Não, imagina, Simone não é velha. Agora, você que está aí, tem perguntas para fazer sobre o Polo, você tem perguntas para fazer sobre freios. É freio ou breque? Freio. Freio, não é breque. Não, breque não. Coisa do seu tempo. Coisa do meu tempo, não é mais breque. Tá. Em inglês é brake, né? Break, aí veio para cá como breque. Um breque. O breque. É isso. Mas breque é lá no tempo do Fusca, né? Do meu tempo. E se tem pergunta sobre freio, faz pro Joca, manda aqui pra gente no Facebook. Você tem perguntas sobre o... Como é que é o nome do argentino? Horácio Pagani. Já ouviu falar do Pagani? Já ouviu falar do Pagani Zonda? Cara, o carro que ele vai mostrar aqui é muito mais bonito que uma Ferrari. Não, mas não vamos entregar o ouro ainda. É muito mais bonito. Continua. Vamos lá. Então, quer dizer, você consegue com um motor bem pequenininho, tem muita eficiência, polui menos, usando tecnologia, tá? Então ele tem o turbo, né? O turbo nada mais é que uma turbininha desse tamanhinho, que pega o ar, injeta com bastante pressão lá dentro do cilindro, mais esse sistema de injeção direta. Quer dizer, juntando tudo isso, você consegue fazer com que o carro seja muito eficiente. Então, porque tem muita perda. Só para você ter uma noção, um carro normal, há uns 10 anos, do total de caloria, né, que ele produz, o total de força que ele é capaz de produzir, ele só aproveitava 25%. 75% era desperdiçado na forma de calor, né, na forma de atrito, na forma de fumaça. Ou seja, você jogava fora 75% e só usava 25%. Então, a história de você conseguir veículos cada vez mais eficientes vem disso. Tá? E assim, o carro a combustão, ou seja ele a álcool ou a gasolina, né, ainda vai durar muito tempo. Apesar de se falar tanto em carro elétrico, né,
o motor a combustão está evoluindo demais, tá? Então não vai acabar tão cedo, tá bom? Mas os carros elétricos um dia substituirão. Você acredita nisso? Eles vão conviver, não vão acabar com o carro a combustão, pelo menos nos próximos 20 anos. Tá? Será? Não. Vai ter o carro híbrido, né? Uma coisa que já é realidade. Aqui no Brasil tem vários modelos híbridos à venda. Né? O problema é que aqui o governo ainda não se tocou de, assim, ele pode incentivar o uso do carro híbrido, a venda do carro híbrido, através de incentivo fiscal, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Na Califórnia, lá, por exemplo, o estado da Califórnia, ele te dá uma série de estímulos para que você compre um carro elétrico ou compre um carro híbrido. Carro híbrido, como que funciona? Ele tem um motor a gasolina e tem um motor elétrico. Os dois trabalham juntos. E olha que bacana, quando você vai andar, né, você sai com o carro, ele é elétrico, até 40, 50 km por hora. Aí quando você pisa no acelerador, ele tem um sistema inteligente que fala assim, opa, o Marco está precisando de potência. Aí ele pega e liga o motor a gasolina junto, que está desligado. Aí ele liga e faz os dois trabalharem juntos, aí eles dão um monte de força. Tá? Aí o carro embalou, você está na Anhanguera, 100 por hora, não precisa do motor a gasolina. Ele pega e desliga o motor a gasolina e anda só com o elétrico. E o motor a gasolina está sempre carregando a bateria do elétrico. Então ele é meio que autossuficiente. É diferente de um carro elétrico, você tem que ir lá na tomada e, que nem o celular, né? Você precisa carregar todo dia. O híbrido, ele se vamos dizer, carrega, né? Tá bom? Voltando para o Polo. O Polo. Então, esse carro aqui é um projeto que nasceu em nome brasileiro nesse carro, tá? Ele é um projeto mundial. Ele foi lançado simultaneamente no Brasil e na Alemanha, na sede da Volkswagen. É muito bacana isso, né? Ele tem um monte de designer brasileiro, engenheiro brasileiro, muita gente trabalhou no desenvolvimento desse carro. E é um carro muito legal, porque ele é um compacto, né? Assim, já com um tamanho um pouco maior, né? Tem gente que até injustamente fala que ele é parecido com o Gol. Né? Eu ia falar isso. É um Golzão. Não é. Na verdade, é que ele tem uma identidade da marca. Todos os carros têm uma identidade. Todas as marcas têm uma identidade, né? Então os carros acabam ficando parecidos. Ele lembra o Gol, mas quando você vê ele ao vivo, você vai ver que ele é largo, ele é achatadão, sabe? Ele é um carro bem largão aqui, ó. Achatado e largo. Então ele tem um design muito legal, os vincos bem pronunciados. É um carro bonito e anda pra caramba. Ele tem 3 cilindros, 1.0, ele tem 128 cavalos. Tá? É mais ou menos a potência de um V8 dos anos 70. Vamos lá. Dá um minutinho. Gente, vocês estão aí assistindo? Curta a gente também. Dá uma curtidinha aí. Manda um tchauzinho pra nós. A gente gosta dessas coisas. Opa. Ricardo A. Stakeviski. Isso, Conhece? Claro que eu conheço. Esse é fã do programa. Ele, toda semana, ele, no intervalo da faculdade, ele entra. É ou não é, cara? E curte a gente. Vamos lá, cara. Confesso que eu tenho um pouco de receio com a onda downsize, no que se refere à durabilidade em carros populares, a ideologia de obsolência programada junto com a falta de sobredimensionamento de componentes, ao meu ver, dará prejuízos ainda mais agora no início dessa moda. Estou errado? Olha, Ricardo, eu vou te falar o seguinte. Eu fui visitar uma fábrica, por exemplo, da Volkswagen. Não é só a Volkswagen que está trabalhando nisso. A Ford também tem motor pequeno, né? Tem o motor do Fiesta com 128 cavalos também, um motorzinho de 3 cilindros. Né? A maioria está trabalhando com motor 3 cilindros, turbo inclusive. A questão do turbo é que você, como você sobrealimenta o carro, é isso que ele está falando. Porque eu não entendi nada que ele falou. Ou seja, você está forçando a barra, trocando em miúdos, traduzindo. Você está, aqui, come na marra. Né? Tá. Então, você faz o motor trabalhar em regimes assim meio exagerados. E aí, o risco, o que ele fala de obsolescência programada é isso, né? Quer dizer, esse motor vai durar pouco? Eu, sinceramente, não acredito nisso. Sabe por quê? Porque hoje a precisão que os caras têm na montagem, na construção dos motores, na usinagem dos blocos, tudo, é altíssima. Eles usam, desculpem aí os outros internautas, mas assim, sem querer entrar no graxês, né, no idioma da graxa, mas eles usam biela forjada, né, que a biela é um dos componentes do motor, tá, que fica muito mais resistente, né. Os blocos eles têm uma camisa, né, de reforço,
não é direto no alumínio, tudo isso. Então os carros, eles conseguem ter muita força. Agora, é o que você falou, é esperar para ver. Lá fora, tem muitos carros que já estão há mais tempo que aqui e estão andando ainda, né? Tudo depende também daquela pecinha que fica entre o volante e o banco, que é o tal do motorista. É que nem quando fala assim, mas na propaganda fala que o carro faz 20 km por litro, o meu não faz 5. Por quê? Por que será, né? Porque você tem o pé pesado, né? Que você dirige de uma maneira errada, talvez fechou o semáforo, você vai acelerando até o semáforo e freia em cima. Mas meu freio não dura. Claro que não dura, você freia demais, né? Freio é outro assunto. É o próximo assunto. Então, tudo depende também da maneira como você usa. É óbvio, o carro tem que ser feito para todo mundo. Para o cara que chuta o balde, né, vamos dizer assim, sim, e para o cara que anda direitinho. Mas eu ainda acredito que o downsize vai, assim, está evoluindo, tá? Esses motores vão ficar cada vez melhores. Essa é a minha opinião. O cara que está lá do outro lado, ele quer saber, você andou com esse carro? Você dirigiu esse carro? O que você achou desse carro? Claro, fiquei uma semana andando com ele, né? A fábrica. Aliás, esse cara é um felizardo, porque cada semana ele está com um carro diferente de cada carro. Isso faz parte do trabalho da gente. Que trabalho ruim do Joca, né? Então as fábricas, elas mandam os carros, a gente avalia. Esse carro aqui, aliás, eu avaliei mais de uma vez, tá? Desde que ele lançou, eu andei em todas as versões dele, né? E eu fiquei realmente encantado. E é engraçado porque, assim, é um carro que tem muita tecnologia, né? Então, não só no motor, né? Mas, por exemplo, os freios. Se você reduz a velocidade no câmbio, né? Você tem pedal shift, né? Que é aquela borboletinha atrás do volante. Se você reduz a velocidade, quando você está no modo esporte, o carro entende, opa, ele vai pisar no freio. Aí ele pega e aproxima as pinças de freio já, preparando a frenagem. Ele antecipa o que você vai fazer sozinho. Então, quando você pisar no freio, existe um delayzinho, um tempo entre pisar no freio e ele morder o disco. Eu vou mostrar como funciona isso daqui a pouco. Ele já deixa pronto. Ele fala, opa, ele vai frear, porque ele está reduzindo. Então, ele pega e já deixa o carro preparado para uma frenagem. Espetacular. Espetacular, né? Isso fora a tecnologia que ele tem, é uma loucura, assim, o painel, por exemplo, você está com o GPS, você tem uma tela aqui, que é aquela tela de multimídia, e tem o que a gente chama de cluster, né, onde está o velocímetro, tudo. Na versão top, o cluster, onde está o velocímetro, é uma tela. Então o velocímetro, o contagiros, né, o tacômetro, eles são visuais, é uma imagem, parece de verdade, o ponteiro, tudo igualzinho. Mas não é. Não é. Então aí você, por exemplo, consegue arrastar o GPS da tela do GPS para o painel. Então onde estava o velocímetro, você aperta o botãozinho e ele vira um GPS enorme no meio do painel. Que legal. É muito bacana. Joca, o Maurício, ele está falando assim, agora falando sério, tem um Gol 2004 impecável, econômico, manutenção barata. Eu devo trocá-lo? Não. Quanto vale o carro do Maurício? Eu não tenho ideia, mas sinceramente, assim, essa parte de valor de carro eu não acompanho muito. Mas o que eu te digo, Maurício, é o seguinte: hoje, se você tem um carro, por exemplo, que já depreciou tudo que ele tinha que depreciar, imagina o seguinte: você compra um carro novo, né? Quando você sentou nele na concessionária, você está perdendo pelo menos 15% do valor, tá? 15% do valor que você pagou já foi para cucuia. Tá? É a depreciação natural do carro. E ele vai perder valor nos primeiros 5 anos. Ele vai depreciar, dependendo do modelo. Então, se é um carro que tem um comércio bom, né, que tem grande procura, como semi-novo, a depreciação vai ser um pouco menor. Se é um carro, vamos dizer, de uma marca que não tem tanta aceitação, tem menos carros no mercado e tal, a depreciação vai ser maior. No caso do teu carro já depreciou tudo que ele tinha que depreciar. Se você não está tendo despesa com manutenção exagerada, você está mantendo o carro em ordem, mantenha. Se for o caso, você quer, compra um carro novo e mantenha ele na tua garagem. Carro de colecionador, né? Não chega a ser de colecionador. Mas 2004? Para ser um carro de coleção, para ganhar a placa preta, né, de carro de coleção, você tem que ter 30 anos. Aí com 30 anos, né, você não paga mais IPVA, que é uma maravilha, né?
Mas aí leva muito tempo. Fica com o carro, Maurício. Fica com o carro. Se o carro está novinho, se você tem ele desde zero, eu acho uma pena você jogar fora um carro, você não vai ganhar tanto. Né? Ganhar não, você não vai conseguir vender por um valor que seja realmente legal, né? Você tem uma relação afetiva com ele, mantém, entendeu? Você tem uma filha, deixa com ela. Continua todo sábado de manhã, bota a bermuda, aquela camisa de político de eleição passada e vai lavar o carro de manhã, sábado de manhã. E aqui de Jundiaí lavar carro. É isso aí. Guilhermina Peçanha tá mandando um beijaço pra você, desejando boa noite e sucesso. Muito obrigado. Sucesso pra você também, viu, Guilhermina? Sucesso pra nós. Pra todos nós. É isso aí. Bom, vamos pro próximo assunto então? Próximo é o break. Então, o break. O break. O freio, né? Então, o freio do carro, depois dos pneus, né? A gente começou essa série aqui falando de pneu. O pneu é que pega toda aquela tecnologia que o carro tem e põe em contato com o chão. Aliás, eu ouvi na Eldorado essa semana que os fabricantes estão pesquisando um outro tipo de pneu com materiais ainda melhores e que vão economizar ainda mais o desgaste e o consumo de combustível. Pneu ajuda a reduzir consumo, é uma coisa louca, né? Então, depois dos pneus, a segunda coisa mais importante, o carro tem que acelerar. Um carro que anda é bom, né? Só que o carro que para é melhor ainda. Com certeza. Todo carro que acelera, ele tem que parar. Lembra na semana passada, quem não assistiu o programa, a gente mostrou aqui aqueles ultra esportivos, né? Que são carros assim, que saem fora da curva, né? Carro que anda a 400 km por hora e tal. E o teste que eles estavam fazendo lá, na briga entre as marcas que fazem carros que passam dos 400 km por hora, era assim: o meu carro consegue acelerar até 400 km por hora e parar depois desses 400 km por hora em 40 segundos, entendeu? Então, tão importante quanto ter um carro que anda, é mais importante ainda, talvez, que um carro que pare, tá? E principalmente na hora que você precisa. E um dos componentes do sistema de freio, né? Então, a maioria dos carros hoje funciona assim, ó. As rodas dianteiras, né? Isso é normal. Nas rodas dianteiras você usa freio a disco, tá? O freio a disco, que é esse aqui, ele usa o disco. E nas rodas traseiras, ele usa freio a tambor, tá? Que é assim. Freio a tambor é aquele freio que os carros mais antigos traziam, tá? Então, os carros dos anos 70, 60, eles, né, a grande maioria tinha freio a tambor nas quatro rodas. Hoje, o freio dos carros, né, é a disco na frente, por uma questão de segurança, e por uma questão de economia, a tambor atrás. Eficiente, perfeito, tá? Então, um dos componentes do freio que gasta, né, é a pastilha, tá? Aí, quando o carro, eu estava conversando hoje com uma médica, olha que engraçado, eu estou trabalhando num job aí com uma montadora, e a gente está numa pista de testes lá no dia inteiro, e a médica, tem uma UTI móvel lá por causa de acontecer algum acidente, e a médica estava me falando, o corpo humano manda um monte de sinais. Quando você está com febre, é sinal que alguma coisa está errada em você. Né? Não é só gripe. Tá? Você pode ter uma febre por N motivos. E aí é um sinal de alerta que o teu corpo dá. O automóvel também fala com você. Ele fala de algumas maneiras. Ele te manda alguns sinais. Ruído. Né? Então, quer ver um sintoma de desgaste da pastilha de freio? Você está indo com o seu carro, aí você vai fazer uma frenagem. Aí ele faz assim, aquele barulho de metal com metal. A pastilha já está gasta. Porque o freio funciona assim. Ó. Vamos pular aqui. Ó. Esse aqui é um freio a disco. Tá? O freio a disco é assim. Ele tem um disco no meio, que está junto com a roda, ele vira junto com a roda, né? E depois tem as pinças de freio, que são esses negócios aqui que ficam em volta do disco. Quando você pisa no freio, olha aqui, quer ver o que vai acontecer? O carro está virando, quer ver? A roda está virando. Quando você pisa no freio, isso aqui é a pastilha. Ó. Ele morde, ó lá. Ele morde esse disco. É atrito. É atrito, ele para por atrito. Então, o disco está virando, a pastilha, né, a pinça de freio morde esse disco que está virando e vai segurando ele para parar o carro. Tá? Então, a pastilha, quando começa, está gasta, aqui é metal, começa metal com metal,
ele está te dando um sinal. Olha, está na hora de trocar, porque eu já estou começando a gastar o disco. Pastilha custa barato, tá? Custa 50, depende do carro, né? 60 reais um jogo. O disco já custa mais caro. Custa 200, 300. Quando dá muito atrito, eles têm que fazer alguma coisa no disco, né? Então, você tem que dar um passe. Um passe. Disco, né? Então aqui, você leva ele no centro espírita e toma um passe. Não é isso, passe que eles falam, é colocar o disco num torno e desgastar, né? Por inteiro, né? Por inteiro, para que ele fique retinho, né? Aqui, quer ver, tem um disco gasto, ó. Aqui ele está medindo, né? Esse aqui é um disco bem arranhado, tá vendo? Esse aqui é o novo, né? E aqui um disco bem arranhado, que o cara andou com a pastilha gasta, né? Quer ver um outro sintoma? Você pisa no freio, o freio dá uma trepidada, assim, fica borrachudo, entendeu? Você pisa, ele não responde, a pastilha já está indo pro sabão. Já foi. E ela está comendo o disco. Vai chegar uma hora, o mecânico, quando você leva lá na oficina, ele tem um instrumento que ele mede a grossura do disco. O disco ele pode passar receber esse passe, né, esse desgaste, até uma certa medida, porque ele também vai pro saco. Ele gasta. E aí ele vai ficar muito fino e ele quebra. Então, como ele sofre muito calor, por causa do atrito, né, das frenagens e tal. É aço. É aço. Vai aumentando a temperatura e isso aqui desgasta. Se ele estiver muito fininho, ele quebra, tá? Então, o mecânico vai lá, mede, né, a grossura do teu disco e fala, olha, dá para dar um passe, então troca os discos. Eu recomendo sempre, troque. Faça uma despesa só, troca disco e pastilha e pronto. Entendeu? Maurício, de novo, Maurício é fã de carro, pelo visto, né? Com certeza. Ele está falando assim, que primeiro ele está falando que a nossa entrevista aqui, ele está muito contente. Não é entrevista, Maurício, é programa. É bate-papo. Toda quarta-feira essa figura está aqui com a gente. Test Drive tem a editoria no www.jundiaiagora.com.br. O Joca manda o material dele e à noite a gente fala aqui ao vivo toda quarta-feira. Já está indo para um mês já, Maurício. Tá atrasado, compadre. Cara. E tem o site automotori.com.br, automotori com i no final, né? Que é o meu site. Exatamente. Onde eu também falo bastante de carro. Ele fala muito de carro. No Jundiaí agora é uma pincelada. No Automotor você vai encontrar tudo que você imaginar. Só capricha, só põe coisa bacana aqui. Bonito, cada vídeo, cara, cada vídeo, Maurício. E ele tá falando também de amianto, que não se usa mais amianto, se você pode explicar isso. Isso, tá. Então, as pastilhas de freio, né? Que são essas daqui, ó. Né? Antigamente, elas eram feitas com amianto. Só que o amianto é um cancerígeno, né? Foi proibido, antigamente se fazia telha de amianto, várias coisas. Está proibido o uso do amianto, foi banido da indústria, né? E aqui você usa vários componentes. Então tem... dependendo, porque as pastilhas também, para cada carro tem um tipo de pastilha, tá? Então, se é um carro em que a pastilha vai ter um desgaste, vamos dizer, menor, porque você é um carro que anda na cidade, um carro urbano que não corre tanto, né, que não acelera tanto, ele pode ter uma pastilha que tem uma composição aqui de alumínio, ferro, vários materiais, né, inclusive que não sejam tão agressivos para não riscar o disco, tá? E que provoquem atrito, tá? Ou seja, criem atrito contra o disco. E nos carros de corrida, ou nos super esportivos, pega um Porsche, por exemplo, você vai ter até disco, aquele disco, ao invés de ser de aço, ele é de cerâmica, é carbocerâmico, é carbono com cerâmica. Por quê? Porque esse atrito na serenagem, imagina, toda vez que você freia, não recomendo você pôr o dedo lá, mas o calor ele gera muito calor. Pra você ter uma ideia, o disco de freio chega até 600 graus, uma descida de serra, 700 graus, é muita coisa, tá? Num carro de Fórmula 1, em corrida você vê muito isso. Corrida à noite, o cara freia, procura na internet, Le Mans, por exemplo, corrida de Le Mans, que é 24 horas, o disco fica vermelho, ele fica incandescente de tão quente que ele fica. Então, aí você tem que usar materiais que, mesmo aquecendo demais, né, porque o aço, quando se aquece a uma temperatura muito alta,
ele começa a deformar, começa a perder, né, algumas propriedades dele. Então, aí fica perigoso. Então, um carro de alto desempenho, você usa carbo cerâmico, as pastilhas também são de materiais mais resistentes, que não, vamos dizer, não sofrem tanto com temperaturas muito altas. O metal dilata, né? Tá bom? Joca, existe jeito certo de frear? Na verdade, a frenagem eu até falei no programa aqui, olha que interessante, a gente usa muito mal o sistema de freio do carro. Sabe por quê? Por quê? O carro, além do freio, que é, vamos dizer, o que vai parar o carro na última hora, né? Você tem também um outro sistema de freio, que é o freio motor. Esse freio, a marcha. Esse freio é o freio principal do carro. Então olha que interessante, eu estou, sei lá, na 9 de julho, né? Aí fechou o semáforo. Se eu usar o freio para parar em cima lá da faixa, eu estou gastando o freio, tá? Eu estou aquecendo, eu estou desgastando a pastilha, eu estou provocando um desgaste. E estou gastando combustível, porque toda vez que você freia, você gasta combustível e pneu, tá? Agora, olha que interessante, eu vejo que o semáforo vai fechar. Ele deu amarelo. Eu sei que eu não vou conseguir passar no sinal verde, no sinal, ainda no amarelo. Eu tiro o pé, deixo o carro perder velocidade, reduzo a marcha, ou seja, uso o freio motor. E uma coisa interessante, todo mundo acha que quando você reduz, você está gastando mais. Não, isso é do tempo do carburador. Tá? Lembra que o pessoal dava banguela? Né? Eu vou explicar isso já, mas então quando você está chegando, você usa o freio motor e aí no final você usa menos o freio. Aí o carro para de uma maneira mais segura e mais suave. Até para quem está dentro agradece, não tem aquele tranco. Antigamente, carro que usava carburador, não tinha injeção, você descia a serra lá para Santos. Aí o cara, o que ele fazia? Banguela. Por quê? Porque se você descesse engrenado, né, o sistema de carburador ele é por sucção, tá? É por pressão, né? Então ele chupa o ar de fora, né, mistura com combustível e põe lá no cilindro. Tá? Então, se você tirasse o pé do acelerador e descesse na banguela, o motor continuava chupando ar e combustível e gastava. Aí você põe a banguela, o carro fica em marcha lenta, gastando menos, e descia um baita de um risco, porque o carro desembesta, né? Você não tem um freio, que é o freio principal. Tinha caminhoneiro que fazia isso? Tinha caminhoneiro que fazia isso. Os carros que usam injeção, eles têm um sistema, tem um nome até meio esquisito, chama cut-off. Cut-off. O que ele faz? Toda vez que você tira o pé do acelerador, ele para de mandar combustível. O cilindro continua funcionando, tudo bonitinho, sem um pingo de combustível. Ele gasta zero. Carro que tem computador de bordo, experimenta, deixa ele no consumo instantâneo, num decidão assim, põe uma marcha reduzida, mesmo que o giro vá lá em cima, numa reduzida, você vai ver consumo instantâneo. Alguns marcam a 99 km por litro, né? Gasta zero, porque o cut-off desliga o envio de combustível para o motor. Então o carro fica econômico. Então quando você vai parar no semáforo, se você reduz uma marcha, também, você está em quinta, botar segunda, tá? Mas você reduz para uma terceira, de quinta para terceira, dependendo da velocidade que você está, né? O carro começa a frear usando o motor, gastando zero combustível, porque toda vez que você freia, você provoca atrito no pneu. O pneu ele dobra na frenagem, tá? E gasta naquele pedacinho. Cada vez que você freia, gasta um pedacinho. Então, se você frear de uma maneira, vamos dizer, suave, ele não vai ter desgaste. Vai durar mais o pneu, vai consumir menos combustível, você vai parar com mais segurança. Tá? Então, freio motor é a dica. Tá? Tem pergunta para o Joca sobre freios, breque? Manda pra gente aqui via Facebook. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Estou na rua São Bento, no semáforo, com a rua Rangel Pestana. Certo. O sinal está vermelho para mim. Isso. Eu devo puxar o freio de mão ou eu devo ficar pisando no acelerador e embreagem, acelerador e embreagem? Não. Você está gastando embreagem, né? Você está gastando o teu carro de bobeira. Se teu carro é mecânico,
Você está provocando um desgaste inútil, né, que vai te custar muito caro lá na frente. Na verdade, custa bem mais caro. Então, parou numa subida, ponto morto, freio de mão, pé no freio, segura. Tá? Abriu o sinal, começa a desembrear, né, ou seja, começa a tirar o carro, aí você solta o freio de mão, o carro não vai para trás e você consegue subir. Os carros mais novos, como é o caso do Polo, ele tem um negócio muito interessante que ele mantém o carro, mesmo o mecânico com marcha, ele mantém o carro na subida, 3 segundos. Sério? Então dá tempo de você tirar o pé do freio, pisar no acelerador e ele segura o carro 3 segundos, depois ele despenca. Desculpa, é carro para mulher. Eu adoro. Não, a mulherada tem medo de subida. Não, mas é tranquilo. Então, mas esse carro é a solução para todas. É, e isso aí está cada vez se popularizando mais, tá? Tem até no milho. Muito legal isso, cara. Então, vamos dizer, são alguns recursos. O Fit já está trazendo isso, né? São alguns recursos de conforto e, ao mesmo tempo, para economizar. Cada pequena coisinha que você consegue, olha, cada pequena atitude que você toma no trânsito, você consegue ser econômico. Eu tenho um jeito de dirigir, a gente até dá uma palestra sobre isso, eu dou lá com o César Vignani, um grande amigo, ele tem lá o Programa de Direção e Eficiência. Você vai trazer ele aqui, né? Com certeza, vamos trazer ele aqui. E ele ensina exatamente isso, são várias técnicas de direção em que você consegue dirigir de uma maneira mais segura, mais focada no que você está fazendo, tá? E ao mesmo tempo muito econômica. Assim, o resultado disso tudo é trazer economia para o carro. Tá? Um outro tema ligado a freio, é duro explicar tudo isso, né? Mas tem uma coisa que esse aqui é o freio a tambor, como ele funciona, né? Que os freios de trás que usam lona. Tá? Esse aqui é o freio que quando você puxa o freio de mão, ele é que para o carro na ladeira. O freio de mão é no freio a tambor atrás. Né? Os carros mais luxuosos, mais caros, já tem freio a disco nas 4 rodas. Por exemplo, o Polo é disco nas 4. Mas a grande maioria dos carros é freio a disco na frente e tambor atrás. Então quando você puxa o freio de mão, ele pega essas duas lonas aqui e empurra contra o tambor, né? Que isso aqui é, imagina que está a roda com o pneu. Isso aqui é o freio. Ele empurra essas duas sapatas aqui, ó, contra esse tambor, cria atrito e deixa o carro travado. Tá? Esse aqui... Esse aqui é a sapata de freio, tá? Então, isso também desgasta. Precisa trocar. Então, o que eu recomendo? Periodicamente, né? Quando você vai fazer alinhamento e balanceamento a cada 5 mil é o ideal. Alinhar e balancear o carro, como a gente já explicou nos programas anteriores. Pede para dar uma olhada no estado da pastilha, é fácil, porque ele consegue ver o tamanho, quanto está gasta. Ele mede. Ele mede. E as pastilhas modernas, elas têm um aviso. Ela apita. É um aviso que, ó, tô acabando. Tá na hora de trocar. Elas têm um aviso. Você está andando na estrada, de repente você percebe que você está sem freio. Tá? A velocidade, você não consegue frear, você não consegue reduzir porque a marcha você está numa velocidade considerável, não dá para reduzir. Você deve puxar o freio de mão? Não. Por que, Joca? Porque dependendo da força que você fizer, você vai fazer com que o carro traga as rodas traseiras. Tá? O ABS ele funciona no freio dianteiro, tá? E não no freio de mão. O que acontece? Putz, eu estou começando a sentir que eu estou sem freio. Primeira coisa, tira o pé do acelerador. Deixa o carro desacelerar. Conforme ele vai perdendo velocidade, usa o freio motor. Entendeu? Estou a 100 por hora, põe quarta. O carro é 5 marchas, põe quarta. Caiu para 90, põe terceira. Vai reduzindo. Vai reduzindo. Entendeu? Vai usando essa desmultiplicação, porque são várias engrenagens, e você usa o motor para parar o carro. Tá? Até o momento que, se você vê que dá, você está a 30 por hora, tá andando ainda, enfia a primeira e o carro reduz. O problema é a pessoa lembrar de tudo isso na hora, né? Mas, olha, vou te falar, se você está focado, é a mesma coisa que a gente fala sempre, aquaplanagem. Ah, eu aquaplanei. Tá bom. Você aquaplanou porque você quis. Olha que coisa louca. Ah, não. Esse cara é louco. Eu aquaplanei porque tinha muita água na pista, porque choveu. Não. Começou a chover forte, eu, Joaquim, tiro o pé. Porque eu sei
que uma hora vai começar a formar poça. Eu estou olhando a marca do pneu do carro que está andando na minha frente. Se a marca desse pneu começa a sumir muito rápido, eu falo, a lâmina d'água já está começando a ficar muito larga, muito alta, e o carro vai aquaplanar. Eu tiro o pé do acelerador. Tiro o pé. Agora, aquaplanou, o que eu faço? Aí já foi, né? Então aí você tira o pé do acelerador e mantém o volante reto. Nunca pisa, e não pisa no freio. O carro volta. Tá? O carro volta até a aderência. Tira o pé, mantém o volante reto, não fica procurando, porque o carro você vira passageiro, né? Sim. Volante reto, tira o pé e deixa o carro ir perdendo velocidade até ele voltar até a aderência. Gisele Cruz e Cláudia Benatti mandando um positivo para nós. Boa noite para vocês. Prazer tê-las aqui com a gente. E aí o que você vai mostrar? E cara, eu conheço esse lugar. Aqui é uma serra, tá? É uma serra. Então, uma coisa interessante. Lembra que eu falei que os freios aquecem? Sim. Né? Então, o freio do carro, para que ele funcione, ele tem um sistema hidráulico, tá? Ou seja, o pedal, quando você pisa no pedal do freio, você bomba um fluido, né, que vai empurrar, vai fazer com que as pinças mordam o disco, vai empurrar as sapatas do freio contra a campana para que o carro pare, tá bom? E aí, o fluido é super importante, fluido, né? O fluido de freio. Só que ninguém liga para isso aqui. É verdade. Tá? E isso aqui é importantíssimo. Esse carro que você estava dirigindo, que ficou sem freio na estrada, seguramente é que o cara relaxou aqui. Tá? Olha que louco. Ninguém liga para isso aqui. O fluido de freio, ele dura um ano. Tá? Um ano? Um ano, em média. Depende do carro. Você tem que pegar o manual do seu carro e olhar. Lá está a recomendação. Troque o fluido de freio. Só que você não completa. Não completa, você troca. Tá? Por quê? Aqui, ele tem uns furinhos, ele entra o ar, né, o ar ambiente está sempre aqui dentro. Tá? O que acontece? Num dia de chuva, a umidade relativa do ar está muito alta, lá dentro vai ter uma condensação, ou seja, esse fluido vai começar a se misturar com água. E isso, ao longo de um tempo, né, ao longo do tempo, vai contaminando esse fluido. Esse fluido, qual que é a grande sacada dele? Ele é feito para aguentar temperaturas altas. Lembra que eu falei que o freio ele, provoca muito atrito e chega a temperaturas altíssimas, né? Então você tem vários tipos de fluido de freios. O DOT 3, que é o mais comum, o DOT 4, então esse aqui, o DOT 3, ele aguenta até 205 graus centígrados. A relação então é com a temperatura. Com a temperatura. Então, ele é preparado para aguentar até 205 graus. O DOT 4, que é o mais comum, né? Esse aqui é os carros mais antigos, esse aqui é os carros mais modernos, 230 graus. Tá? E o DOT 5, ele passa de 260 graus. Esse aqui é o fluido de freio que você usa em carro de corrida, que você atinge temperaturas absurdamente altas, e essa temperatura, mas já está tudo quente, começa a esquentar também o fluido. Chega uma hora, se esse fluido está com muita umidade, com muita água, está muito contaminado, ele ferve. E a hora que ele ferver, tchau freio, tchau breque. Tchau breque. Tchau breque. E reza. Senta e chora. Aí você vai ficar sem freio. O que acontece? Tem gente que desce uma serra, né? Sei lá, serra de Ubatuba, e desce, presta no freio. Você já viu isso várias vezes. Vai para Santos pelo Imigrantes, vai. Desce com o pé no freio e fica freia. Principalmente carro automático, que embala, né? Embala. Aí o cara pisa no freio. Fica um tempão. E aquele atrito aquecendo tudo. Tá aquecendo, aumentando a temperatura. Chega uma hora, se o fluido está contaminado, vira água. Literalmente, ele ferve. Aí você fica sem freio. É um baita de um risco. Por isso que é importante olhar no manual do proprietário do seu carro, passar numa loja que cuida de freio, de pneu, veja como que está o fluido. Aí você para no posto para olhar. Esse reservatório aqui, toda semana eu recomendo dar uma olhadinha. Você vai abastecer, olha a água do motor, a água do lavador e o fluido. Tá?
Tá? Ele pode vazar. Não, então, pode vazar. Pode, às vezes, uma pedra que você pegue numa estrada de terra ou na estrada mesmo. Já me aconteceu de peça de carro, né, de caminhão, caiu uma pecinha assim, bateu e me amassa um dos caninhos lá do circuito de freio. Né, começa a vazar. E aí isso aqui vai diminuindo a quantidade. Ou se ele está contaminado, começa a evaporar e começa a baixar também, tá? Porque ele está com muita água. Então, olha como é perigoso. E aí, toda semana você vai lá no posto e olha. Vamos dar uma olhadinha. Tem lá uma marquinha. Mínimo. É igual a água. Igual a água. Aí o cara no posto fala assim, completa o fluido freio. Cuidado. Tá? Você não completa. Você troca. Porque se ele está contaminado, você vai botar um novo, você vai fazer uma mistureba. Tem que sangrar. Tem que sangrar tudo. Né? Sangrar o burrinho, lembra? O burrinho. Né? Que os futuristas ficam bravos, né? É. Sangra o burrinho, né? E aí põe o fluido novo com a especificação do seu carro e seu freio está aí legal por um bom tempo, tá? Então, essa é a recomendação. Primeiro, siga exatamente qual é o DOT, né, para o seu carro. Meu carro é DOT 4, só usa DOT 4. Agora, aconteceu na estrada, está tendo um vazamento, baixou muito o nível de fluido de freio. Quando ele baixa, o freio afunda. Já aconteceu de você pisar no freio, o freio ficar lá embaixo? Sim. Vazamento no fluido. Ou porque está contaminado. E aí, numa emergência, você para no posto e fala para o cara, completa o fluido. Para eu chegar na oficina. Aí sim, aí você completa. Completa para ficar rodando? Não. Não. É uma recomendação de segurança. Você está pondo a tua vida em risco, e não só a tua, os outros também. É. Né? Tem uma travessa, um pedestre na tua frente. Está sem freio, fez besteira, tá? Muito bom. Quem tiver dúvida sobre freio, por favor, mande perguntas. As perguntas que não vierem agora, mas você pode mandar pelo Face, pode mandar pelo site de Agora, no Automotor, e fique à vontade. Mande perguntas. Se a gente não puder responder agora, ou se você não teve a ideia, você está vendo o programa daqui 2, 3 dias, porque você não conseguiu ver ao vivo, Sim. manda as perguntas, eu tenho o maior prazer em responder. Tá? Porque quem vai ver esse programa daqui 2 dias, hoje é quarta-feira, 21 horas e 19 minutos. Exatamente. Legal? Dia 16 de maio. 16 de maio. Manda pra gente pergunta aí, independente do dia. O Joca tá à sua disposição, ele entende tudo, ele Respondo com responde. o maior prazer. E o que eu não sei, deixar bem claro aqui. Ele vai pesquisar. Eu vou pesquisar, vou ligar para algum engenheiro, vou procurar te trazer a melhor informação possível, isenta e bem apurada. Ó, aqui é o Automotore, www.automotore.com.br, Motori, do Joca. E aqui, Lá você encontra tudo de carro. E aqui é o Jundiaí Agora, do Marco, que tem lá o Test Drive, onde você vai encontrar matérias legais. Aliás, nós criamos uma sessão na semana passada, uma brincadeira por causa desse cara, que ele é fissurado em comercial de carro antigo. Eu gosto de coisa velha. Aí na semana passada nós fizemos uma campanha da Chevrolet. Zé Rodrigues, cara. Muito legal, né, do Zé Rodrigues. Uma trilha maravilhosa dos anos 90. Anos 80. Final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Foi uma campanha maravilhosa da Chevrolet, né, que ele compôs um jingle maravilhoso. Tá até a historinha do jingle lá. E esta semana nós fizemos uma brincadeira, né, com os carros autônomos. Tá todo mundo falando, o carro anda sozinho, elétrico, não sei o quê. E a Alfa Romeo, né, que é a marca lá que o Ricardo adora, né, que está acompanhando a gente lá de Curitiba, ela pegou a Alfa Romeo de Israel, fez uma campanha com um carro autônomo. É de chorar de dar risada. Tá lá, tá legendado, né? Então assistam, entra lá no Jundiaí Agora, você vai ver esse comercial e tem a historinha do comercial. www.jundiagora.com.br, clica na editoria Test Drive. Isso. E clica na matéria do Polo. Tá dentro da matéria do Polo. Isso, tá bom? Bom, próximo. E aí? Argentina. Agora. O Argentina. É o cara. Pagani, né? Hoje nós vamos contar a história, é o caos, né? Nosso caos semanal. Caos do Joca. Né? Esse aqui é a história de um argentino, né, que sempre foi apaixonado por carro, por desenho de carros. Né? Esse aqui, inclusive, é o vídeo de apresentação de um dos carros dele, um dos mais recentes, né, que é o Pagani Huayra.
Eu vou explicar por que tem essa história dessa fumaça e o carro se formando. Que coisa espetacular. Maravilhoso. Né? Esse é um dos carros, assim, Uhum. é o que eu chamo de hipercarro, tá? Entra naquela categoria. É um carro que custa, assim, milhões, tá? Na Europa esse carro custa 4 milhões de euros. Quanto? 4 milhões de euros. Em reais? Uns 4 vezes 5, 20 milhões de reais. Tá? Mais ou menos uns 20 milhões de reais. Não tem nenhum aqui, infelizmente. Né? Estão todos na China, nos Emirados Árabes, tem nos Estados Unidos também. E o carro é fantástico. Mas para chegar nessa coisa louca desse carro aqui, depois eu vou mostrar alguns detalhes dele, tem uma história muito bacana por trás. É o nosso caos. Tá? O nosso caos, aqui ó, umas imagens que eu consegui fazer desse carro lá em Modena, né? Que a gente fez lá quando andou nele, é maravilhoso. Você estava tão nervoso que estava até tremendo, né? Não, mas é para tremer. Um carro desse é para tremer. Você dirigiu isso? Eu andei do lado. Infelizmente eu não pude dirigir porque ele estava em fase de homologação. E aí? Aí eu andei com o Horácio Pagani. Cara, é um avião. Literalmente. Ele é inspirado nos aviões. Eu vou explicar por que também agora. Ó. Esse é o Horácio Pagani, é um argentino, super gente boa. Tá? E esse cara, ele, lá nos anos 60, né, quando ele era moleque, a grande paixão da vida dele era desenhar automóveis. Tá? E ele, já desde pequeno, ele modelava em massa, tá, os carros que ele queria fazer no futuro. Né? E esse moleque, com 16 anos de idade, já fez um carro de corrida, sozinho. Ele desenhou e construiu o carro. Se formou engenheiro, né? Ele estudou e tal. E assim, a paixão dele sempre foi automóvel e desenhar os automóveis. Tá? Aqui, ó, mais uma cena dele aí dos anos 70, 80, né? Ele fazendo os primeiros carros de corrida dele. E aí, olha que bacana, eu vou chegar já nessa história. Esse cara, né, o Horácio Pagani, ele resolveu que ele queria ser um designer de automóveis. Tá? Ele queria desenhar Ferrari, né? Sonho de todo moleque, né? Eu vou desenhar uma Ferrari, e esse sonho virar realidade. E aí, para ele conseguir chegar lá, ele já era um designer, já tinha estudado, né? Ele era engenheiro e tal, ele procurou esse cara aqui, né? Juan Manuel Fangio, um argentino também, e foi um dos maiores campeões da história da Fórmula 1. Tá? Ele, inclusive, né, era um dos ídolos do Ayrton Senna. O Senna adorava esse cara. Ele foi pentacampeão. O cara era ruim pra burro, né? Ele ganhou os campeonatos 51, 54, 55, 56 e 57, seguido, né, de Fórmula 1. Numa época que carro de Fórmula 1, era um perigo. Porque o volante não tinha folga, tinha férias, não tinha cinto de segurança, o capacete era um casquetinho de couro, quer dizer, era uma loucura, né? Você vai ver, tem umas cenas aqui, inclusive, de uma corrida, quer ver que bacana? Vamos ver se dá para mostrar aqui. Aqui é um carro de corrida, isso aqui foi uma corrida que eles fizeram nos anos 70 para resgatar um pouco da história do Fangio, né? Uma homenagem que eles fizeram para ele. Então, o carro você anda solto, não tem cinto, não tem nada, né? Ó, capacetinha de couro, né? Esse é o Fangio. E aí, o Horácio Pagani foi procurar o Juan Manuel Fangio e falou assim: Fangio, o meu sonho é desenhar carros esportivos, eu queria trabalhar na Ferrari, na Lamborghini, a Lamborghini já existia, né? E aí o Fangio falou: não, beleza, eu vejo que você é um cara esforçado, você já fez inclusive um protótipo de um carro de corrida, tal, vários aliás, né? E escreveu uma carta de recomendação. Naquela época você escrevia carta de recomendação. Como ele era não tinha e-mail, né? Não tinha e-mail. E ele era um cara mundialmente famoso, né? Então ele escreveu uma carta para ninguém menos que o Enzo Ferrari, dono da Ferrari. Enzo, estou mandando aqui o meu amigo Horácio. Menino bom. Menino bom, trabalhador, inteligente, não sei o quê. Dá uma força para ele aí. Bom, o Horácio já tinha casado, novinho, mudou lá para a Itália, doido, né? Primeiro mudou para depois procurar emprego. Mudou, foi com a carta de recomendação do Fangio, chegou lá para o Enzo Ferrari, beleza, nossa, o Fangio recomendando, imagina. Só que é o seguinte, quem desenha meus carros, né, é a Pininfarina, é um estúdio, né? E ela, desde
clássicos até a F40, F50, os carros atuais, são desenhados pela Pininfarina. Falou, olha, infelizmente aqui você não vai ter emprego de designer. Até um emprego de engenheiro, sabe, de faxineiro, copeiro, qualquer coisa, mas de designer ainda não dá. Aí o Horácio, pô, mas eu queria ser designer e tal, né? Oh, que chato. Né? Aí ele pegou e foi bater na porta da Lamborghini, que era o principal concorrente da Ferrari, que nós contamos a história na semana passada. Tava aquela brigaiada entre o Enzo Ferrari e o Lamborghini, né? Aí, o que aconteceu? Foi bater no Lamborghini, você passou lá na Ferrari, não quis, eu quero. Não quis, eu te pego, então, vem cá. E contratou ele. Começou, talvez servindo café, não sei, estou brincando, mas começou em algum outro cargo e ele foi se mostrando o trabalho dele e ele começou a desenhar alguns carros, né, alguns conceitos para a Lamborghini, como contratado. O estúdio de design é grande, tem bastante gente trabalhando e pensando o carro para daqui 50 anos. Isso em todas as fábricas é assim. Tá? E aí ele fez vários conceitos da Lamborghini, esse aqui é de 92. Tá? Até que um dia, quando a Lamborghini Countach, né, que é o nome de um touro, lembra que a gente explicou na semana passada, ia fazer 25 anos, a Lamborghini, o chefe de design da Lamborghini, falou assim, beleza, Horácio, vem cá, eu quero que você pegue um Countach e faça uma releitura dele para a gente comemorar os 25 anos do carro. Pediu para todos os designers, na verdade. E o projeto dele foi escolhido, né, em 1987. Ó. Esse aqui é o projeto original, tá? E virou esse carro aqui. Né? A Countach já existia, ele fez uma releitura do carro, né, redesenhou o carro. E ficou, putz, virou um clássico. Né? Esse aqui é um dos Lamborghinis mais bonitos que tem. Tá? É um clássico da Lamborghini. O cara é bom. O cara é bom. Tão bom que ele, enquanto estava trabalhando lá, ele não é bobo, ele era designer. Olha ele aqui, ó, trabalhando na Lamborghini. Ele falou, não, mas peraí, tem um negócio que está começando a virar moda, lá nos anos 80, que é a tal da fibra de carbono. Fibra de carbono, o que é? Né? Na verdade, a fibra de carbono é um tecido, né, feito com queimado, tá? A uma temperatura absurdamente alta, né? Vira carbono, vira carvão, né? E você pega e consegue trançar esse tecido de uma maneira que ele fica super forte. Ele é mais forte que o aço e mais leve que o plástico. Olha que coisa louca. Ele é muito forte e muito leve. Isso, pô, peso e força. Espera aí, onde que você vai usar isso? Em carro de corrida. Então os carros de Fórmula 1 começaram a ter partes do carro, né, isso lá no começo, que eram feitas em fibra de carbono. E esse maluco aqui foi um dos primeiros caras do mundo, um dos pioneiros a fazer peças em fibra de carbono. E lá na Lamborghini, esse foi um dos primeiros protótipos com várias partes do carro em fibra de carbono. Hoje as Lamborghinis novas são 100% em fibra de carbono. Por causa desse cara. Por causa do começo dessa história, né? E aí o Horácio, a fibra de carbono você faz, né, você monta, é um tecido com uma cola, tá? É como se fosse fibra de vidro, só que ele já tem a cola nele. Aí você molda do jeito que você quer, você cria um molde, vai moldando, né? Então, eu quero uma porta. Você faz o molde da porta e vai passando a fibra de carbono, colando a fibra de carbono, lembra como se fosse um adesivo, um contact, né? Coloca no forno. Depois você tira todo o ar de dentro e coloca numa panela de pressão gigante, né? Que chama autoclave. Então ele põe lá autoclave. Então a temperatura chega a uns 150 graus e muita pressão, né? Ele bota uma baita de uma pressão lá dentro. Isso faz com que essa fibra de carbono, aquela resina, ela cure, ela endureça, tá? E aí você consegue ter uma peça que não pesa nada, né? Ultra resistente. Então você consegue fazer o carro inteiro hoje. Só que ele começou fazendo pedacinho para a equipe de Fórmula 1, pedacinho para não sei que fábrica de carro, vou fazer uma asinha traseira para a Lamborghini, não sei o que, e montou uma empresa paralela que chamava Modena Design, né? E numa cidadezinha perto lá da Lamborghini, que chama San Cesario sul Panaro. Né? A Lamborghini fica numa cidade que chama Santa Agata Bolognese, que é perto de Bolonha. San Cesario sul Panaro, e aqui é Modena, onde
vamos dizer, o coração da indústria automotiva, tá? Onde nasceu o Enzo Ferrari, onde é feita a Lamborghini, ali perto é feita a Ferrari, quer dizer, aquela região respira carro, tá? E aí ele montou a fabriquinha dele de fibra de carbono, começou a fazer pecinha aqui, pecinha ali, aí começou a fazer pecinha para avião. Hoje, você pega os aviões mais modernos, o 787, por exemplo, né, o Dreamliner, ele é feito em fibra de carbono. A asa dos aviões, que antes era só... Ele patenteou isso? Não, ele é um dos caras que faz, tá? Só que ele desenvolveu técnicas que são patenteadas. Ele ficou bilionário. Aí ele falou, bom, agora que eu estou cheio da grana, eu vou fazer o meu sonho, vou realizar meu sonho. Vou desenhar o meu próprio carro. Já fiz carro com a Lamborghini, já sonhei muito e tal, agora eu quero ter meu carro. E para ter o carro dele, ele tinha grana, né? Ele falou, vou fazer um carro inteirinho em fibra de carbono. Tá? Até aqui mostra um pouco do processo de fabricação. E aí, para quem ele foi pedir conselho? Para quem? O Juan Manuel Fangio, que era o padrinho dele, né? Foi o cara que levou ele para lá, que deu aquela primeira carta de referência, de recomendação, né? E aí ele falou, Fangio, eu quero fazer um super carro, um baita de um esportivo, inteirinho em fibra de carbono, super leve. Então, olha que bacana, já ouviram falar em relação peso-potência? Quanto menos peso e mais potência, você voa. Né? Então os carros têm que ser muito leves e muito potentes. Ele falou, tenho um projeto de fazer um carro super leve, super potente, só que tem uma coisa, como você me ajudou muito, esse diálogo aconteceu nesse dia aqui, ó. Eu queria dar o nome do carro em tua homenagem. Então eu queria fazer o Pagani Fangio. Eu falei, não, pô, imagina, você é um cara super competente, inteligente, vou te dar essa boiada. Mas só que, como eu sempre corri pela Mercedes-Benz, fui um dos maiores campeões da Mercedes, né, na Fórmula 1 e tal. Vamos fazer o seguinte, o carro tem que ter motor Mercedes. Foi pegadinha do Fangio? Não, foi de propósito. Ele quis fazer, ajudar, na verdade. Só que o Fangio tinha tanta influência que ele falou para a Mercedes, Mercedes, dá um motor para o menino aqui. A Mercedes fornece o melhor motor que ela fabrica, o motor V12, que é um motor de altíssima tecnologia, né? Que é esse aqui, ó, feito à mão, dentro da AMG, que é uma divisão esportiva, né, Parece uma joia, é né? uma joia, é uma joia. Esse motor é feito à mão mesmo. Só para você ter uma ideia, esse motor ele é feito por um único engenheiro. O cara pega desde a primeira peça até a última, ele aperta todos os parafusinhos. E no final, ele assina o nome dele aqui. O motor é assinado. Tá? A Mercedes falou, claro, em homenagem ao Fangio, tá aí, nosso melhor motor. Então, a Pagani é a única empresa do mundo que recebe o melhor motor da Mercedes-Benz. Olha que louco. Nem na Fórmula 1. Fórmula 1 é só Mercedes que corre. Não tem outra equipe que use motor Mercedes. Tá? E ele tem o motor da Mercedes por causa do Fangio. Mas ele tinha um baita padrinho, né? Baita padrinho. O problema foi o seguinte, quando o carro estava para ficar pronto, o Fangio morreu em 95. E aí ele falou, eu fiz um belíssimo carro, né? E o cara morre, o que eu vou fazer, né? Vou lançar um carro, e se o carro é um fiasco? E se o carro ficar uma porcaria? Eu vou botar o nome do Fangio lá? Que sacanagem. Vou queimar o cara, né? Vou queimar, não, eu vou queimar o nome do meu ídolo, né? É. E vou me queimar também, né? Aí ele falou, não, então eu vou botar o nome do carro de Pagani Zonda. Zonda é o nome de um vento que tem nos Andes que chega a 300 km por hora. Eu até tenho uma foto, depois vou mostrar desse vento chegando em Mendoza. Né? Ele é um vento muito forte que ele desce dos Andes. Né? E aí ele botou, em homenagem ao vento, Pagani Zonda F. Zonda F. O F, escondidinho, é do Fangio. Então ele fez esse carro em homenagem ao Juan Manuel Fangio. Então ele fez um belíssimo carro. E não foi um fiasco. Não, o carro virou uma coqueluche. Ele é feito à mão, um a um, né? E virou um sucesso. Maravilhoso. Aí depois do... Tem no Brasil?
Na verdade, veio um para cá, tentaram vender esse carro por uns 6 milhões de reais. Lá, o Zonda, hein? Era um amarelo. Aí esse carro ficou um tempão para vender aqui. Até o Horácio veio para cá para tentar vender o carro, porque é feito. O carro vem com o nome do dono, aqui do lado, entre os bancos. Tem uma placa com o nome do dono do carro. Tentaram vender esse carro, não tinha ninguém com esse cacife aqui. Até tinha, mas o cara acho que não quis se expor, né? E aí ele foi vendido para um multimilionário chinês. Esse carro está na China hoje. O único que veio para cá. E esse aqui é o Pagani Huayra. Foi o segundo carro que ele fez. Esse carro aqui ele extrapolou. Porque o carro ele é inspirado nos aviões. Ele tem asas que se movem na frente e atrás independentemente, controladas por computador. A coisa mais louca do mundo. Tem até um vídeo aqui que mostra, quer ver que bacana? Aqui é o motor dele, né? Motor de 700 cavalos aspirado. É uma joia. O escapamento é de titânio para aguentar essa temperatura. Né? Aqui, ó, são as asas. Ó, por aqui o vídeo, só para a gente ter uma noção. Ó. Então, toda vez que você pisa no freio, ele ergue as asas de trás, tá vendo? As duas asinhas de trás erguem e fazem com que é um freio aerodinâmico, que nem avião, né? Olha lá. Só que tem uma coisa, quando você faz uma curva, vamos dizer, para a direita, a roda do lado esquerdo começa a ficar leve. Para compensar que essa roda está leve, ele mexe sozinho. Ah, está perdendo a aderência de um lado. Ele pega e abre mais a asa daquele lado. E faz o carro ter mais downforce. Então ele fica o tempo inteiro procurando o melhor jeito. Isso eu estou falando a 300 por hora, tá? Só. Se passou de 100 ele já começa a atuar. Então é um carro super bacana, raríssimo, né? E essa aqui é a mais nova criação dele, que está sendo vendida lá na Europa, acho que por 6 ou 7 milhões de euros. Uma coisa absurda. Só que os carros são jóias. Esse carro aqui ele usa fibra de titânio. Está extrapolando. O carro começou a ser feito lá nos primórdios, o carro era de madeira. Olha que louco, né? O carro era feito de madeira. Que era uma carroça com motor. Depois aproveitaram essa ideia e continuaram fazendo carro usando madeira e lata. Né? Aí era madeira e lata. Depois a lata começou a ficar mais cara, mas os carros mais luxuosos estavam. Lembra que quanto mais leve, mais o carro anda? Aí começaram a fazer de alumínio. Então da lata começaram a usar alumínio. E aí partiram para fibra de vidro. O Puma era de fibra de vidro. Os Lotus são feitos em fibra de vidro. É um carro esportivo feito em fibra de vidro. Até chegar na fibra de carbono, né, que é ultra leve, ultra resistente, e agora tem carro com fibra de titânio. Onde a gente vai parar, não sei. Cada vez eles estão achando um material mais leve, mais resistente. Né? E aí, essa aqui é a chave do carro. É uma miniatura do carro em platina. Tá? Como é que funciona? Você despluga aqui, enfia como se fosse um pendrive no painel do carro e ele liga. Espetacular. E o novo agora não despluga nada, ele é chave de presença. Ele tem um transmissor de rádio, você enfia a chave no bolso, vai lá na porta, abre, porque ele identifica que você está com a chave. Entendi. Você liga, aperta o botão, liga o motor, sem chave. É isso aqui, você fica com ela no bolso. Né? Já tem vários carros. O Polo, inclusive, é assim, não usa a chave mais, você anda com a chave no bolso. Quando o Horácio Pagani mudou para a Itália, até ele conseguir emprego, ele e a mulher, ele morou em trailer, ficou numa pindaíba desgraçada. E ele ia trabalhar de bike, de bicicleta. E o cara virou excêntrico, ele ficou multibilionário. Então ele ainda usa a bicicletinha dele, do tempo lá que ele mudou para a Itália, não usa computador, na mesa dele não tem computador, ele só usa papel, ele desenha e nem máquina de escrever, ele desenha. Tá? Tudo à mão. Ele não usa computador até hoje. Os projetistas dele usam, ele não. Tá? E tem a bike dele. Né? Então, ele pode, né? Ele pode. E esse aqui é o vento Zonda, tá vendo? Essa nuvem de poeira. Né? Aqui é Mendoza. Os Andes estão lá atrás. Essa nuvem de poeira que chegou a 300 km por hora, chega até a cidade, trazendo como se fosse uma tempestade. Aquela imagem inicial que você colocou do carro se formando na nuvem tem a ver com isso? Tem a ver com isso. Porque, lembra, esse aqui é o Zonda. O Huayra
vem também de uma lenda, né, dos índios Aymara, da Argentina. Uma lenda que fala também de um vento, né, que é um sopro de vida. Então, o Aira é vamos dizer, um deus do vento para esses índios, né? Tá? Aqui, ó. Aqui estão os Andes, né? E aqui a lenda dos Aymara, né? Tentando lá contar essa história e tal. Ele vai buscar umas referências muito loucas, né? Um avião, olha lá, os ondas, você viu? Tá? Então, são alguns causos aí da indústria automotiva, né? Muito legal. Que tenta trazer para você aqui toda semana. Se você tiver alguma sugestão, tiver curiosidade, queria saber a história, sei lá, meu pai teve um Studebaker, né? Ou, eu tinha um Corcel, um Aero Willis. Quer saber a história do carro? Escreve pra gente, eu vou criar um caos, vou descobrir uma historinha bacana para contar aqui. Corcel é legal. Belina. Então, Corcel tem tanta história, cara. Tem? Nossa, você nem imagina. Para esse carro chegar ao nosso mercado, teve um monte de história. Só para você ter uma ideia, só vou dar uma palhinha. Corcel nasceu, sabe de quem? De quem? Do Gordini. Francês, Renault. Né? Não é que ele seja um Gordini, mas ele se inspirou no Gordini. Não é que se inspirou, ele usou um monte de coisa lá. Tem sangue da Renault lá no Corcel. Eu lembro, não sei se a memória tá falhando, que ele era criticado porque a tração era na frente. Então ele foi um dos primeiros carros brasileiros, se não, um dos primeiros, porque o DKV já era dianteiro, a ter tração dianteira. Aí você ia subir aqui as ruas do centro de Jundiaí, que eram todas de paralelepípedo, né? Não subia. No dia de chuva ele ficava patinando e não subia, né? Então o pessoal, esse carro é uma porcaria, porque tem tração dianteira. Exatamente isso. E hoje, 99% dos carros usam tração dianteira, porque é mais seguro. Tá? Bom, gente, estamos terminando. Esperamos, né, que vocês tenham gostado. O Joca trouxe imagens maravilhosas. Ele a plaquinha, você viu? Vi. Olha, como a Guilhermina disse aqui agora há pouco, esse moço sabe tudo, sabe mesmo. Semana que vem tem mais. Antes do Joca, mais coisas ainda. A política já vai mudar de dia, tá? Das terças vai passar para as quintas. E quarta-feira continua com o Joca. E aí a gente vai ver o que acontece aí sexta, segunda, terça. A ideia aqui é colocar sempre alguma coisa ao vivo e gerar conteúdo de relevância para vocês. Porque é isso que a gente está vislumbrando, né, Joca? É importante para... Tem tanta informação na internet, né? Qualquer coisa, você põe no Google lá, você acha informação sobre tudo. Então, eu e o Marcos somos jornalistas, né? Como é o Maurício também. Né? E assim, na nossa veia corre uma coisa assim, informação tem que ser apurada, tem que ser estudada, você tem que procurar a melhor forma de passar essa informação. Então, a preocupação que o Marco tem no Jundiaí agora, que eu tenho no Automotor, é essa, é trazer coisa com fundamento, com conteúdo. E é conteúdo que o Marco está investindo, que eu também invisto. Não é fake. Não é fake. A gente acredita em conteúdo. Com certeza. E vamos continuar acreditando. Gente, boa noite para todo mundo. Até a próxima quarta-feira com o Joaquim Riboli do Brasil. Obrigado. O Marco Sápia de Jundiaí. Isso aí, meu amigo. Obrigado. Um abraço.